O meu pai está no céu. Pode ajudar-nos a chegar a casa? Disse um menino ao solitário CEO milionário no aeroporto. A chuva caía incessantemente sobre a faixa de embarque do aeroporto, encharcando o betão com reflexos de luz. As luzes traseiras dos táxis transformavam-se em traços vermelhos. Um alto-falante anunciava os atrasos dos voos. Os bancos de metal ao longo da zona de embarque brilhavam com a chuva. A maioria estava vazia. Alguns viajantes estavam debaixo de toldos, a ver os seus telemóveis ou a andar de um lado para o outro. Gabriel estava sentado sozinho no banco mais distante, com a gola do casaco levantada para se proteger do frio, uma pasta de couro aos pés e um pequeno saco de presentes debaixo do braço. A chuva manchava o seu fato à medida, mas ele não se mexia. Gotas deslizavam silenciosamente pelo vidro do seu Rolex. Ele tinha acabado de chegar de uma conferência financeira global, onde foi o orador principal, com cobertura da imprensa e brindes com champanhe. Tudo tinha corrido bem. Mais um sucesso numa longa série de outros. E, no entanto, olhando para a chuva, ele não sentia nada. Ninguém o esperava na área de chegadas. Nenhuma chamada, nenhuma recepção calorosa. O motorista estava atrasado. Mas não era isso que tornava o ar pesado. A chuva sempre fazia isso. Ela lembrava-lhe algo que ele tinha enterrado. Uma noite, há muito tempo, quando o seu irmão mais novo, Lucas, chorou na chuva, na noite em que os seus pais partiram e nunca mais voltaram. Ele soltou um suspiro lento e olhou para cima, tentando aliviar o aperto no peito. Dentro do terminal, um menino pequeno estava sentado perto da janela, com a testa pressionada contra o vidro. O seu nome era Finn, tinha 6 anos. Ele usava uma capa de chuva com um rasgo perto do fecho e segurava um urso de pelúcia desgastado chamado Mr. Buttons. O seu olhar ainda era atento, não o tipo inquieto típico de meninos da sua idade. A mãe de Finn trabalhava no turno da noite a limpar o terminal. Ele tinha sido instruído a esperar em silêncio até que ela terminasse o último corredor, e ele sempre o fazia. Ele sabia que ela estava cansada. Às vezes, ela tossia tarde da noite, quando pensava que ele estava a dormir. Naquela noite, a chuva estava forte demais para o autocarro. Alguns dias antes, um colega de classe tinha dito a Finn: "Tu não tens pai, é por isso que ninguém te vem buscar." Finn não respondeu, mas as palavras ficaram na sua cabeça. Agora ele observava a chuva cair mais forte e viu um homem sozinho lá fora, bem vestido, composto, o tipo de homem que parecia ter um carro grande. O tipo de homem que poderia levar alguém para casa. Finn levantou-se, ajustou o capuz, abraçou o Sr. Buttons com força e saiu. A chuva atingiu-o de imediato, encharcando os sapatos finos. Ele não parou. Caminhou direto para o banco. Gabriel olhou para baixo, surpreso. Um menino estava à sua frente, encharcado até os ossos, mas calmo, com olhos arregalados e voz firme. "O meu pai está no céu. Pode ajudar-nos a chegar a casa?" Gabriel congelou. As palavras caíram como um trovão. Ele pestanejou. Há muito tempo que ninguém lhe pedia ajuda. Ninguém o tinha olhado assim, com confiança. Antes que ele pudesse responder, a voz de uma mulher cortou a chuva. Finn. Uma mulher loira correu na direção deles, com o casaco colado à pele e o cabelo molhado em volta do rosto. Ela ajoelhou-se ao lado de Finn, puxando-o para perto. Uma mão segurava um pano de limpeza. Os dedos tremiam. "Sinto muito", disse ela sem fôlego, olhando para Gabriel. Ele não quis incomodá-lo. Ele só está a tentar ser educado. Gabriel observou-a. Os seus olhos eram azuis claros, cansados, mas límpidos. Não havia medo na sua postura, apenas desculpas e dignidade. Ela não explicou, não implorou. Simplesmente limpou a chuva do rosto de Finn e preparou-se para partir. Gabriel levantou-se. "Tudo bem", disse ele suavemente. "Tenho espaço no carro. Deixe-me dar-lhe boleia." A mulher Hayley congelou. Finn olhou para ela, depois voltou a olhar para Gabriel. "Eu disse-te que ele é uma boa pessoa", sussurrou com um pequeno sorriso. Hayley não respondeu à primeira, mas a sua expressão mudou. Acenou com a cabeça uma vez. Caminharam em direção ao carro. Finn pulava levemente, ainda segurando o Sr. Buttons. Ele não sorria por causa da boleia. Ele sorria porque, à sua maneira, tinha ajudado a mãe. Gabriel seguiu alguns passos atrás, com algo apertando o peito. Será que ele tinha acabado de se importar com alguém? Não tinha certeza.
Mas pela primeira vez em muito tempo, não se importava com a chuva. A chuva escorria pelas janelas, enquanto Gabriel conduzia o elegante carro preto para longe do aeroporto. Os limpa-parabrisas moviam-se ritmicamente, cortando a tempestade. No banco de trás, Finn sentava-se confortavelmente entre a sua mochila molhada e um cinto de segurança que mal cabia por cima da sua capa de chuva. Ele cantarolava enquanto abraçava o Sr. Buttons. Totalmente indiferente ao estranho ao volante, Haley sentava-se ao lado de Gabriel no banco da frente, ainda recuperando o fôlego. Seu cabelo loiro, agora secando em ondas suaves, grudava nos ombros de seu casaco gasto. Ela continuava olhando para Finn, depois para fora da janela, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Você realmente não precisava fazer isso, disse ela baixinho. Nós teríamos nos virado. Gabriel não olhou para ela. Apenas acenou com a cabeça uma vez. Eu sei. O carro estava quente e seco, cheio de um leve aroma de couro e algo limpo e caro, como cedro ou bergamota. Parecia outro mundo em comparação com os corredores ecoantes do aeroporto ou a sala de descanso suja que Haley acabara de deixar para trás. No silêncio que se seguiu, a voz de Finn soou do banco de trás. Senhor Gabriel, o senhor tem filhos? As mãos de Gabriel apertaram brevemente o volante. Não, disse ele, num tom calmo, mas distante. Finn aceitou a resposta sem insistir. Inclinou-se um pouco para a frente com um olhar curioso. Então por que é que às vezes parece triste? A minha professora diz que as pessoas que estão tristes nem sempre choram. Haley virou-se. Finn, murmurou ela num aviso silencioso. Mas Gabriel soltou um suspiro quase como uma risada. A sua professora está certa, disse ele. O resto da viagem foi mais silencioso. Finn acabou por se aconchegar com o Sr. Buttons, observando a chuva correr pela janela como se fosse um jogo. Haley manteve os olhos nos edifícios que passavam, os dedos a acariciar um rasgo no casaco que ela pretendia costurar há semanas, quando pararam em frente a um edifício estreito de 3 andares com tijolos desbotados e calhas tortas. Haley exalou quase em alívio. Uma única luz da varanda zumbia fracamente acima da entrada. Chegamos, disse ela suavemente. Gabriel olhou para o edifício. Não estava propriamente degradado, mas tinha o tipo de desgaste que vem de ser mantido com cuidado em vez de dinheiro. Obrigada, acrescentou Haley, já a desatar o cinto de segurança. Pela boleia, a sério. Gabriel estendeu a mão para o porta-luvas, hesitou e, passando, em vez disso, abriu o console central. Tirou um guarda-chuva embrulhado com cuidado, novo e sem uso, ainda com a etiqueta da loja, e estendeu-o para ela. O teu guarda-chuva está partido, disse ele simplesmente. Leva este. Haley pestanejou. Por um segundo, ela não se moveu. O seu olhar passou da mão dele para o guarda-chuva e depois voltou para o rosto dele. Eu não posso. Podes, interrompeu ele gentilmente. É só um guarda-chuva. Mas era mais do que isso. Era a maneira como ele disse, como alguém que não costumava oferecer coisas importantes, mas que era sincero quando o fazia. Haley pegou o guarda-chuva lentamente, os seus dedos roçando os dele. Estava quente devido ao calor dentro do carro. Ela olhou para ele por um momento, sem saber por que isso a fez sentir um aperto no peito. Obrigada, disse ela novamente, e desta vez soou diferente. Gabriel acenou levemente com a cabeça, depois voltou os olhos para o para-brisas. Ela abriu a porta e Finn saiu atrás dela, chapinhando numa poça e rindo. Ele virou-se para acenar. Adeus, Sr. Gabriel. Conduz muito bem. Gabriel observou-os a subir o pequeno caminho até a porta. Haley parou no topo dos degraus, com o novo guarda-chuva agora aberto sobre ela. Era grande o suficiente para cobrir os dois. Ela olhou para trás uma vez. Ele ainda estava lá, sem se apressar, sem estar ao telefone, apenas à espera. Haley deu-lhe um sorriso fraco e cansado, grato, inseguro, mas verdadeiro. Gabriel acenou com a cabeça mais uma vez. Então afastou-se do passeio, o rugido suave do motor abafado pela chuva. Ao virar a esquina, olhou para o banco do passageiro vazio. Para um homem que passou anos rodeado de pessoas, mas nunca realmente viu nada, esta noite algo mudou. A pergunta inocente de um rapaz. A força tranquila de uma mulher e um guarda-chuva passado de uma vida para outra, como uma promessa sussurrada de que talvez nem todas as ligações sejam temporárias.
O apartamento estava silencioso, iluminado apenas pelo sol do fim da tarde que se infiltrava pelas persianas. Finn dormia no sofá com o senhor Botões apertado contra o peito, uma meia escorregando. Hayley movia-se pela sala, arrumando um canto desorganizado que evitava há semanas. Uma caixa de plástico amassada estava ao seu lado, cheia de recibos antigos, roupas de bebê e papéis esquecidos. Ela sorriu levemente para um cartão desenhado à mão por Finn, com bonecos palitos e um coração torto com a palavra mãe. Debaixo dos cobertores, os seus dedos tocaram em algo mais firme. Uma foto. Ela parou. Estava desbotada, ligeiramente enrolada. Nela, Hayley estava sentada num banco do lado de fora do centro feminino, visivelmente grávida. Ao lado dela estava um jovem com um casaco cinzento com capuz, sorrindo gentilmente. No seu colo, um ursinho minúsculo, ainda na gaveta do quarto de Finn. Lucas, ela não pensava nele há anos, mas agora as memórias voltaram. Lucas Vance tinha sido voluntário no abrigo onde ela ficou durante o terceiro trimestre. Ele era gentil sem fingimento. Trazia lanches para as aulas em grupo, nunca fazia perguntas pessoais, e uma vez emprestou-lhe um livro, Things That Last, dizendo apenas para as noites tranquilas. Ele ouvia quando os outros não ouviam. Ficava até tarde para consertar um aquecedor quebrado durante uma tempestade. No seu último dia, quando ela se mudou para o seu primeiro apartamento, ele deu-lhe um sorriso que parecia orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Ela virou a foto. Caligrafia desbotada. Inverno de 2017. G mais L mais esperança. O seu coração apertou. Lucas. E então ela percebeu. Gabriel. A maneira como os seus olhos guardavam algo não dito. O seu silêncio quando se falava da família. A semelhança. Ela estudou a foto novamente. As feições de Lucas, o rosto de Gabriel. Era inegável. Naquela noite, com o coração acelerado, Hayley ficou do lado de fora de um edifício moderno de vidro. Gabriel abriu a porta ele mesmo, vestido simplesmente com uma camisola escura. Ele parecia surpreso. Não queria aparecer assim, disse Hayley, afastando o cabelo molhado do rosto. Está tudo bem? Perguntou ele, afastando-se. Encontrei uma coisa, disse ela entrando. Acho que deves ver. Entra. O apartamento dele era moderno, minimalista, com linhas simples, livros intocados, uma cadeira de couro junto à janela. Ela entregou-lhe a foto. Gabriel pegou nela lentamente. Quando os seus olhos se fixaram na imagem, ele congelou. Os seus dedos curvaram-se ligeiramente nas bordas. Hayley falou gentilmente. O Lucas era teu irmão? Silêncio. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam indecifráveis. Nunca vi essa foto antes, disse ele. Isso foi depois de pararmos de nos falar. Hayley se aproximou. Ele me ajudou muito. Não compartilhava muito, mas lembro que às vezes parecia triste, como se carregasse mais do que deixava transparecer. Gabriel exalou. Ele carregava. O silêncio entre eles era completo. Não era constrangedor, apenas uma dor profunda. Culpa. O peso das coisas não ditas. Eu não sabia que ele era voluntário, acrescentou Gabriel. Não até ser tarde demais. Hayley tocou a borda de uma mesa próxima. Ele deu-me aquele livro, Things That Last. Disse que era para quando as coisas ficassem muito silenciosas. Eu ainda o leio. Gabriel olhou novamente para a foto. Ele queria ajudar as pessoas. Eu disse-lhe para ser prático. Para crescer. Eu o afastei. Mas ele nunca deixou de acreditar no bem. Hayley não tentou amenizar a situação. Ela apenas ficou ao lado dele, com o ombro próximo ao dele. Talvez ele acreditasse que você encontraria uma maneira de ajudar, disse ela baixinho. Mesmo que levasse algum tempo, Gabriel não falou, mas não parecia mais com medo da memória à sua frente, e desta vez ele não estava enfrentando isso sozinho. O carrinho de limpeza rangia enquanto Hayley o empurrava pelo longo corredor do Terminal B. Os seus passos estavam mais lentos do que o habitual, os ombros rígidos, o rosto indecifrável. As luzes fluorescentes zumbiam fracamente acima e os ecos das malas rolantes flutuavam pelo espaço. Mas tudo o que ela conseguia ouvir era a voz daquela manhã. Precisa de se apresentar à administração agora. Sem explicações, sem tempo, apenas um supervisor com cara fechada e um aviso impresso. Quando ela chegou ao escritório, sentada na cadeira de plástico em frente a dois gerentes com cara de pau, ela sabia que algo estava errado. Uma reclamação, uma reclamação,
Uma acusação formal apresentada por outro funcionário do aeroporto, alguém que ela mal conhecia, alegando que ela havia abordado um viajante de alto valor para pedir dinheiro, que ela era agressiva e claramente estava à procura de simpatia. O viajante em questão, segundo o relatório, era um homem de fato à medida que lhe ofereceu boleia a ela e ao seu filho. A implicação era clara. Hayley nunca se tinha sentido tão fria na vida. Tentou explicar que nunca pediu dinheiro, que estava a trabalhar no seu turno, que foi o seu filho que falou com o homem e que tudo terminou com um simples obrigado e um guarda-chuva, mas o mal já estava feito. Disseram-lhe que ela ficaria em licença temporária, enquanto aguardava uma revisão. Você entende, disse um deles com voz condescendente. Temos que ter cuidado com a conduta dos funcionários em relação aos nossos hóspedes VIP. Ela acenou com a cabeça em silêncio, levantou-se e saiu com as mãos trêmulas e um fogo a arder no peito. Naquela noite, ela não contou ao Finn. Ficou sentada à mesa da cozinha muito depois de ele adormecer, a olhar para o guarda-chuva dobrado que o Gabriel lhe tinha dado. Estava encostado silenciosamente num canto, com a etiqueta ainda presa, como se também estivesse à espera de uma explicação. O Gabriel descobriu na tarde seguinte. Finn ligou-lhe do telemóvel de Hayley, com a voz alegre no início, mas depois insegura quando Gabriel perguntou por que ele não estava na escola. A minha mãe está em casa hoje, disse ela. É uma coisa de adultos, mas ela está triste e acho que alguém foi mal com ela. As mãos de Gabriel pararam na secretária. Ele não fez perguntas. Não pediu a Hayley para explicar. Ele já tinha visto aquele olhar no rosto dela antes, o mesmo que ela tinha na noite em que se conheceram na chuva. Resignação avisava dignidade. Ele abriu o seu portátil. 20 minutos depois, estava ao telefone com a sua equipa jurídica. Preciso que alguém investigue um incidente no aeroporto, disse ele simplesmente. Há um funcionário da equipa de terra a ser investigado por uma queixa falsa. Quero que isso seja tratado de forma discreta, limpa, e quero um pedido formal de desculpas até amanhã. Senhor, posso perguntar? Não pode, Gabriel interrompeu, mas o seu tom era calmo. Apenas faça isso. Na manhã seguinte, Hayley recebeu uma chamada do mesmo supervisor que a havia suspendido. O seu tom agora era diferente, hesitante, até nervoso. Hayley, devemos-lhe um pedido de desculpas. A queixa contra si era infundada. Após uma análise mais aprofundada, parece que a testemunha falsificou o relatório. Essa pessoa foi afastada do cargo. Lamentamos o transtorno que isso lhe causou. Ela desligou em silêncio atordoado. Quando ela abriu a porta da frente, Gabriel estava lá. Ele estava vestido casualmente hoje. Sem terno, apenas um suéter cinza e jeans, mas sua presença ainda parecia centrada, como se ele carregasse peso sem pedir atenção. Hayley piscou. Você fez alguma coisa. Gabriel deu um pequeno sorriso. Na verdade, não. Ela cruzou os braços, procurando seu rosto. Por que farias isso por mim? Ele hesitou por um instante. Então, calmamente, porque ninguém defendeu o meu irmão quando deveria, as palavras pairaram entre eles, mais do que uma resposta. Um eco de algo mais profundo. Não era pena, nem obrigação, era uma escolha. O olhar de Hayley suavizou-se. Ela afastou-se, segurando a porta. Entra, disse ela. Fiz chá e desta vez ele fez. O zumbido do terminal era familiar. O chão polido, os monitores piscando, o suave ruído mecânico das escadas rolantes. Era um mundo ao qual Hayley se acostumara, que ela limpava todas as noites até ficar brilhando. Mas hoje parecia estranho, grande demais, barulhento demais, porque Finn tinha ido embora. Levou apenas alguns segundos. Hayley se virou para falar com um supervisor sobre a mudança do seu horário de trabalho. Ela olhou para baixo e o lugar ao lado dela estava vazio. Sem o pequeno casaco azul com capuz, sem os tênis minúsculos, sem o Sr. Buttons, o urso esfarrapado que normalmente o seguia como uma sombra. A princípio, ela pensou que ele poderia ter ido até a máquina de venda automática. Ou talvez tivesse seguido outro zelador que reconheceu. Mas, à medida que os minutos passavam, o medo começou a subir pela sua garganta como fogo. Ela começou a chamá-lo pelo nome. Quando Gabriel recebeu a ligação de Hayley, a voz dela já tremia. O Finn desapareceu. Ele estava aqui. Ele viu alguém a distribuir balões. Acho que ele os seguiu. Procurei em todos os lugares perto da minha estação, mas ela não terminou. O coração de Gabriel parou no meio da batida. Estou a caminho, disse ele, já a pegar no casaco. Ele encontrou Hayley na sala dos funcionários do terminal,
com o rosto pálido, os olhos a perseguir cada movimento na multidão. Ele assumiu o comando instantaneamente. Vou pedir à segurança para ver as imagens das câmaras. Ele disse-lhe, fica aqui caso ele volte. Ela acenou com a cabeça, em silêncio, com os nós dos dedos brancos em torno do telemóvel. Em poucos minutos, Gabriel estava ao lado de um monitor a ver imagens a preto e branco de Finn a seguir um vendedor de balões. Apenas um rapaz com um boné vermelho a empurrar um carrinho com balões de hélio. A pequena figura de Finn era fácil de perder, com a cabeça inclinada para cima, cativado. Ele tinha saído por um corredor lateral que levava ao outro extremo da plataforma de observação de vidro do terminal. Gabriel já estava a se mover antes que a filmagem voltasse ao início. Finn estava sentado sozinho no chão, em frente à ampla parede de vidro, com os joelhos encolhidos contra o peito. O Sr. Buttons, agarrado firmemente em um braço. A outra mão segurava um balão amassado. Do lado de fora do vidro espesso, um avião voava no céu cinzento de inverno. Gabriel diminuiu o passo ao se aproximar. O corredor estava silencioso agora, os ecos da multidão distantes. Parecia um mundo diferente, suspenso no tempo. Ele se agachou ao lado de Finn, sem dizer nada a princípio. Finn piscou para ele. Sem lágrimas, apenas um rosto pequeno e solene tentando ser corajoso. Eu não devo ir embora, sussurrou o menino. Gabriel assentiu. Eu sei, eu só queria ver o céu, acrescentou Finn, para ver se o papá nos conseguia ver de lá de cima. O cordão escorregou-lhe da mão. Gabriel apanhou-o e algo dentro dele se partiu. Lembrou-se de estar num corredor como este há anos. Só que, em vez de um menino, era o seu irmão mais novo. Lucas, sendo levado para a sala de emergência inconsciente, Gabriel ficou preso no trânsito, perdeu os últimos momentos, perdeu a despedida. Ele não chegou a tempo. Mas agora, com este menino pequeno olhando para ele, esperando que um adulto chegasse, ele estendeu a mão gentilmente, levantando Finn nos seus braços. Eu vejo-te, disse Gabriel baixinho, e acho que o teu pai também. Finn encostou a cabeça no ombro de Gabriel. Gabriel abraçou-o com mais força do que pretendia. O peito apertado, a respiração trêmula. Pela primeira vez em anos, o peso que carregava não o esmagava. Ancorava-o. Ele estava ali. E isso mudava tudo. A neve tinha caído levemente durante todo o dia, cobrindo a cidade com um silêncio tranquilo que fazia as ruas parecerem uma cidade modelo numa montra natalícia. No telhado do edifício corporativo da Vincent Row, o mundo parecia estar a quilômetros de distância, ainda tranquilo, brilhando no tom laranja suave do crepúsculo. Gabriel ajustou a última guirlanda de luzes ao redor da árvore. Não era a árvore mais alta, nem a mais simétrica, mas havia algo de humilde e vivo nela, um pouco torta, um pouco inclinada pelo vento, na medida certa. Ele virou-se ao ouvir as portas do elevador abrirem atrás dele. Hayley saiu primeiro, guiando Finn pela mão. Ela usava um vestido simples de malha creme por baixo do casaco, e o seu cabelo dourado, normalmente preso em coques ou tranças práticas, estava solto naquela noite, com ondas suaves a captar o vento. As suas bochechas estavam coradas pelo frio, os seus olhos a piscar para as luzes do telhado que Gabriel tinha pendurado à mão. Os olhos de Finn arregalaram-se no momento em que viu a árvore. Isto é para nós? Gabriel sorriu. É. Achei que toda a árvore de Natal merece ser iluminada pelo menos uma vez por pessoas que acreditam em segundas oportunidades. Hayley parecia estar a tentar encontrar as palavras certas, mas nada lhe vinha à cabeça. Gabriel não insistiu, simplesmente entregou uma pequena caixa de enfeites a Finn. Acha que pode me ajudar a terminar a decoração? Finn acenou com entusiasmo e imediatamente começou a trabalhar, pendurando enfeites brilhantes com mãos cuidadosas, cantarolando algo baixinho, provavelmente uma música da escola. Gabriel lançou um olhar para Hayley. Ela tinha se aproximado da beira, olhando para a cidade. As luzes cintilavam bem abaixo deles. Havia algo de tranquilo na sua postura, pensativa, como se estivesse a dar a si mesma permissão para sentir paz pela primeira vez em muito tempo. Ele aproximou-se segurando uma caneca de chocolate quente. Achei que o coco poderia ajudar. Ela sorriu, pegando-a com as duas mãos, os dedos deles se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. Isto é lindo, disse ela após um momento. Eu queria dizer obrigado, respondeu Gabriel. Pela maneira como você vê o mundo
E por criar um menino que não espera pela gentileza, ele a faz acontecer. Hayley riu baixinho, baixando o olhar. Acho que ele me ensina quase todos os dias. A mim também, murmurou Gabriel. Nesse momento, Finn chamou. Estamos a perder o topo. Gabriel virou-se. Tens razão. Ele enfiou a mão numa caixa atrás da árvore e tirou uma estrela prateada embrulhada em papel de seda. Ajoelhou-se ao lado de Finn e colocou-a nas mãos do menino. Queres ajudar-me a colocá-la? Finn acenou com a cabeça e Gabriel levantou-o, segurando-o enquanto o menino esticava os braços para cima e colocava a estrela bem no topo. Quando ela estava segura, Gabriel baixou-o gentilmente. Em seguida, tirou um pequeno controle remoto do bolso. Pronto para acender as luzes, Finn agarrou a mão da mãe. Gabriel pegou a outra. Os três ficaram juntos em frente à árvore. Gabriel pressionou o botão. Num instante, o telhado se encheu de luz dourada. A árvore brilhou, lançando um brilho quente nos rostos deles. Sem fogos de artifício, sem música, apenas o som do vento, o zumbido suave da cidade lá embaixo, e três pessoas que, sem nunca terem dito, sabiam que aquele momento era importante. Hayley olhou para Gabriel, seus olhos refletindo as luzes. Ele olhou de volta, com um olhar firme, sem procurar palavras. Não precisavam de dizer nada, nem obrigado, nem fica, nem estou a apaixonar-me por ti. Mas o calor entre as suas mãos, a forma como Hayley se inclinou um pouco mais para o seu braço e o sorriso gentil no rosto de Gabriel ao olhar para ela e para Finn, era mais do que suficiente por agora. Este era o Natal deles. Só eles. Um telhado, uma árvore torta e a luz que veio da escolha de aparecer. Era final da tarde quando Gabriel voltou ao seu escritório. Um dia após a iluminação da árvore no telhado, a cidade ainda estava coberta pela quietude pós-natal, as ruas mais silenciosas, as caixas de entrada mais vazias. Mas a sua mente estava longe de estar tranquila. Ao entrar no escritório, a sua assistente o esperava com um pequeno caderno, encadernado em tecido nas mãos. Senhor, encontrei isto enquanto limpava os arquivos antigos dos armários dos voluntários, disse ela suavemente. Pertencia ao Lucas. Gabriel congelou. Não tinha visto nada escrito pelo seu irmão desde o acidente. Lentamente, estendeu a mão, pegou no caderno e acenou com a cabeça em silêncio, em agradecimento. Quando ficou sozinho, Gabriel sentou-se à sua secretária, com as mãos repousando na capa macia por um longo tempo antes de abri-lo. A caligrafia era inconfundivelmente a de Lucas. Desordenada, aberta, emocional, uma mistura de entradas de diário e esboços, pensamentos dispersos. Alguns eram sobre o trabalho voluntário no aeroporto, outros eram fragmentos de histórias. Mas, enfiada entre duas páginas, havia uma carta dobrada. Estava incompleta, sem endereço, sem nome, mas o título no topo dizia: Para a rapariga de cabelos dourados e sorriso corajoso. O peito de Gabriel apertou-se. Ele leu. Provavelmente não se lembra de mim. Tinha tanta coisa a acontecer naquela altura, grávida, assustada, mas ainda assim mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Sorria quando não precisava. Ria para que o seu bebê não sentisse medo no útero. Queria agradecer-lhe por me fazer sentir útil. Eu era apenas um voluntário, apenas um miúdo a tentar descobrir o que fazer com a sua própria confusão. Mas tu fizeste me sentir importante. Não sei que tipo de mãe tu vais ser, mas algo me diz que alguém por aí vai olhar para ti um dia e perceber que está menos sozinho por tua causa, e talvez isso seja suficiente para mantê-lo aqui. Gabriel parou de ler. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto fechava a carta. Lucas nunca a enviou. Talvez nunca tivesse essa intenção, mas cada palavra, cada linha tinha sido escrita com cuidado. E não era apenas admiração, era convicção. O seu irmão mais novo tinha visto algo em Hayley muito antes de Gabriel, mas desta vez, Gabriel não sentiu inveja ou arrependimento. Sentiu paz porque Lucas estava certo. Naquela noite, Gabriel entrou silenciosamente no pequeno parque perto do prédio de Hayley. Não tinha motivo para ir, nem plano, apenas um impulso silencioso dentro dele, pedindo-lhe para estar lá. Ele os avistou perto dos baloiços. Finn tentava subir nas barras, determinado, mas rindo. Hayley estava por perto, torcendo baixinho. Seu cabelo dourado estava preso num rabo de cavalo solto, as bochechas coradas pelo frio. Ele não chamou. Apenas observou por um momento. Observou o jeito como ela se movia,
O jeito como ria quando Finn quase caía. O jeito como seus olhos seguiam o filho com gentil atenção. A maneira como Lucas deve tê-la visto há muito tempo. Quando ela o notou, o seu sorriso se ampliou, sem surpresa, apenas caloroso. Você veio, disse ela simplesmente, dando um passo em direção a ele. Gabriel acenou com a cabeça, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Eu não queria estar em nenhum outro lugar, respondeu ele. Ela olhou para ele por um longo momento, como se tentasse ler algo em seu rosto, mas Gabriel não disse nada sobre a carta. Ele não precisava. Em vez disso, sentou-se ao lado dela no banco, em silêncio. Eles observaram Finn subir e deslizar, cair e rir novamente. Então, sem nenhum gesto grandioso, Gabriel estendeu a mão e segurou a dela. Os dedos dela envolveram os dele suavemente, e ele percebeu que isso não era para Lucas. Era para ele, para o homem que havia perdido tanto, para o menino dentro dele que ainda acreditava que a bondade poderia trazer as pessoas de volta do abismo, para a chance de se agarrar a algo, a alguém, antes que isso se fosse novamente. Sentaram-se à luz do entardecer. As suas mãos entrelaçadas repousavam entre eles, sem arrependimentos do passado, apenas um momento presente que finalmente parecia certo. A chuva tinha voltado. Não forte como antes, apenas uma garoa suave que cobria a cidade com um brilho tranquilo. O tipo de chuva que não fazia as pessoas correrem para dentro de casa, mas tornava tudo mais lento, mais suave, mais pensativo. Haley saiu pela saída dos funcionários do aeroporto, os ombros ligeiramente caídos após mais um longo turno. O casaco era fino e os tênis há muito que tinham perdido a resistência à água, mas ela estava habituada ao desconforto. Fazia simplesmente parte da vida. Apertou o capuz e começou a caminhar em direção à paragem de autocarro, como fazia todas as noites. Mas então ela parou. Lá estava ele. Aquele carro, o sedã preto com as janelas levemente embaçadas por dentro, estacionado perto do meio-fio, não na zona de desembarque, sem pressa. À espera. Haley piscou contra a chuva e deu um passo hesitante à frente. Então a porta traseira se abriu e Finn caiu para fora com a mochila pendurada torta e o seu urso, Mr. Buttons, quase caindo de debaixo do braço. Mamã! Gritou ele radiante. Ele vem buscar-nos hoje. Gabriel saiu do lado do motorista, calmo e composto como sempre. Mas algo estava diferente. Os olhos mais suaves, o queixo mais leve. Ele segurou um guarda-chuva acima da cabeça e caminhou em direção a ela, encontrando-a no meio do caminho, na névoa. Não precisavas de fazer isso, Haley começou, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Mas ele interrompeu gentilmente. Eu quis. Ela olhou para Finn, que agora a abraçava pela cintura e pulava levemente no frio. A voz de Gabriel estava mais baixa desta vez, quase insegura. Não vou mais pedir emprestado, disse ele, observando-a cuidadosamente. Vou ficar, se estiver tudo bem. As palavras pairaram no ar, frágeis, mas fortes. Haley sentiu algo se mexer no fundo do peito. Não era choque, nem mesmo descrença, apenas calor. Um calor tranquilo e reconfortante. Ela não respondeu imediatamente, apenas olhou para ele, depois para Finn, depois para ele novamente, e lentamente acenou com a cabeça. Era o tipo de aceno que significava mais do que um sim. Gabriel abriu a porta do passageiro para ela. Finn já estava no banco de trás, balançando as pernas, cantarolando uma melodia inventada. Haley entrou ao lado dele, afastando os fios de cabelo loiro úmidos de suas bochechas. Quando a porta se fechou, o som da chuva ficou abafado. Lá dentro, estava quente e calmo. Finn inclinou-se para a frente, as suas mãozinhas agarrando uma de Haley e outra de Gabriel. Vamos para casa, disse ele com naturalidade, como se sempre tivesse sido assim tão simples. E pela primeira vez, era. Gabriel olhou para Haley. Ela estava a olhar pela janela, piscando os olhos para afastar algo que não era chuva. Ele estendeu a mão e segurou a dela corretamente, deixando os seus dedos encontrarem um ritmo que se encaixasse. Sem pressa, sem roteiro, apenas real. Lá fora, a chuva continuava a cair, suave e constante. Lá dentro, um menino com um coração corajoso sorria entre as duas pessoas em quem mais confiava. Eles não eram perfeitos. Não era algo planeado, mas estavam a ir para casa juntos. Se esta história tocou o seu coração, assim como as palavras do pequeno Finn tocaram o de Gabriel, convidamo-lo a ficar conosco aqui mesmo, no Soul Stirring Stories. Às vezes, basta uma pequena voz para mudar uma vida.
E talvez esta história tenha sido esse momento para si. Conte-nos o que mais o emocionou nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão de hype para apoiar mais histórias que curam, surpreendem e aquecem a alma. Porque em algum lugar, alguém ainda está à espera de ir para casa. E às vezes, essa jornada começa com uma história.